Olá, essa é a parte 3 da aula Transformações Matriciais. Continuaremos abordando nessa aula algumas transformações relacionadas a movimento e transformação de objetos em R2 ou R3, que tem grande aplicação na área de computação gráfica. Bom, então aqui a gente fala dos operadores de projeção ortogonal em R2. Visualizando aqui nessa coluna de ilustração, dado um vetor x qualquer, a transformação leva na projeção, na sombra, assim como queiram chamar, que tem um ângulo perpendicular com o eixo x. Então, projeção ortogonal sobre o eixo x. Que a fórmula, a formulação, consiste em zerar a ordenada e preservar a abscissa. Ao passo que a projeção ortogonal sobre o eixo y é o contrário. Você zera a abscissa e preserva a ordenada. Aplicando a transformação com essas fórmulas para os vetores canônicos de R2, E1 e E2, nós ficamos com essas duas matrizes canônicas de projeção ortogonal em R2. De modo análogo, em R3, nós temos projeções ortogonais, só que agora sobre planos. Plano XY, plano XZ e plano YZ. Em cada uma delas, o trabalho consiste em zerar uma das coordenadas de cada vetor. Então, aqui no caso, projeção ortogonal sobre o plano XY, você zera a coordenada Z, sobre o plano XZ você zera a coordenada Y, e sobre o plano YZ você zera a coordenada X. Então, está aqui o esquema de ilustração e as transformações de E1, E2 e E3, para cada um dos casos, gerando essas três matrizes canônicas que nós visualizamos aqui na tela do computador. Muito bem. Além de projeção ortogonal, nós também temos os operadores de rotação. Primeiro em R2. Então, rotacionar um objeto significa rotacionar o vetor por um ângulo θ. Matematicamente falando, consiste em obter valores de W1 e W2, que são, na verdade, as coordenadas, as novas coordenadas desse vetor ou desse ponto, como queiram chamar, após a transformação, onde a primeira coordenada é dada por x cosseno de θ menos y seno de θ, e a segunda coordenada é x seno de θ mais y cosseno de θ. Isso gera para nós esta matriz canônica que aqui vemos. Então, está aqui o operador de rotação em R2. Então, se você multiplicar por essa matriz, você está rotacionando aquele vetor por um ângulo θ, de valor θ. Exemplo, encontre a imagem de x igual a 1 e 1 pela rotação de π sobre 6 radianos em torno da origem. Então, basta multiplicar por aquela matriz aplicando π sobre 6 radianos. Então, a gente vai ter aqui raiz de 3 sobre 2, menos meio, meio e raiz de 3 sobre 2. E aí nós temos esse novo ponto rotacionado. Ponto ou vetor, como queiram chamar. Também podemos representar desse modo. Por último, operadores de rotação em R3. E no caso, a rotação em R3, ela gera um fenômeno curioso. A rotação de um vetor acaba gerando uma superfície de revolução que é o cone. Então, a gente tem rotação em torno do eixo x positivo, em torno do eixo y positivo, e em torno do eixo z positivo. Aqui estão as equações de rotação e as matrizes canônicas que fazem com que isso daqui aconteça. Encerramos mais uma aula
de transformações lineares matriciais. Espero que você tenha gostado. Desejo bons estudos e até a próxima.